Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Se você está aqui, é porque, assim como eu, você precisa daquela dose diária da certeza que a graça de Deus é maior do que a nossa falha, do que o nosso pecado. A graça de Deus é superabundante, ela abunda. Então, por causa disso, por saber que Deus é gracioso, por saber que Deus é bom e cheio de misericórdia, nós voltamos para aprender mais sobre esse Deus bom. Hoje vamos mergulhar na história bíblica de que, né, a dramaticidade dela deixa a gente, né, bem assim espantado com a bondade manifestada de Deus diante dessa história. É onde vemos que Deus perdoa, nos resgata e nos coloca à mesa, né? Não porque nós merecemos ou por causa de nós. Ele faz isso por causa daquilo que Ele é. Aquilo que Deus é, Ele traz para nós o benefício, não por aquilo que nós somos. Verdadeiramente é o desafio da bondade e da misericórdia de Deus. A bondade e misericórdia de Deus é um desafio para nós, porque nós não conseguimos, vamos dizer assim, alcançar, porque Deus é tão misericordioso, porque Deus é tão bom. A sua bondade e a sua misericórdia, ela não é uma virtude, faz parte daquilo que Deus é. Por isso que a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é misericordioso, é do seu caráter, é da sua forma de ser. Deus sempre será bom e sempre será misericordioso, porque isso é Deus. Queremos começar com a pergunta que estava no coração do rei Davi, quando o rei Davi se estabeleceu como rei de toda a nação de Israel. Assim que ele se estabeleceu, ele fez uma pergunta. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 1. No 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim, Davi falando, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Então Davi faz essa pergunta, e essa pergunta estava no coração de Davi, estava na mente de Davi. Davi queria usar de bondade. Ele queria fazer algo bom para aquilo que estava em seu coração, uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. Então Davi fez essa pergunta. E essa pergunta nós também temos que fazer para nós mesmos e fazer para saber que quem é na minha vida e na sua vida que você pode usar de bondade. Porque Davi estava fazendo essa pergunta porque a quem ele referia a querer fazer essa bondade não merecia a bondade. Não era a pessoa digna da bondade, mas ele querendo usar de bondade. Então, vamos ver agora que, dentro da importância bíblica, essa história ela tem um valor maior ainda. Por causa de quê? Porque dentro da história bíblica mostra que Deus, ele usa, né, vamos dizer assim, a tipologia de Davi como rei, do filho de Jonatas como o pecador, Mefibosete, é a representação da insignificância, né, do valor do homem por causa da sua falha, do seu pecado, do seu distanciamento da graça de Deus. Então vamos descobrir junto que Mefibosete, ele é o reflexo da nossa imperfeição, da nossa coxeira espiritual, porque Mefibosete era coxo, era aleijado, né? Escondido, Mefibosete por ser da linhagem que tinha sido derrotada, né? Ele era filho da família real que tinha sido vencida. Então ele estava correndo risco de vida, então ele teve que se esconder. Ele foi para um lugar chamado Ludebar, né, que quer dizer um lugar sem palavra, um lugar sem pasto, um lugar cheio de necessidade. Então, ele não tinha mérito, né? Ele mesmo se considerava como um cachorro morto na presença do rei. Mas a promessa, ela é inabalável.
Davi tinha feito uma promessa a Jonatas, que ia, né, proteger não somente Jonatas quando o seu reinado começasse, né, porque não esperava que Jonatas morresse, mas também proteger a sua descendência. Então, nessa aliança que Davi fez com seu amigo Jonatas, o beneficiado é o seu filho Mefibosete. Mas esse estudo, ele vai muito além de Davi. Esse estudo ele nos leva a vamos dizer assim, ter um vislumbre melhor do caráter de Deus, da bondade de Deus, daquilo que Deus é realmente, né? Vamos usar agora 3 versículos, né, que está na Bíblia falando dessa, vamos dizer assim, da bondade e da misericórdia absoluta de Deus. Então, o estudo de hoje é para falar sobre bondade e misericórdia. 2 atributos de Deus, que é mais do que um atributo, vamos dizer assim, 2 coisas que está intrínseca em Deus, é a própria essência de Deus, né? E nós encontramos isso em 3 versículos nos Salmos, cada um, o Salmo 136, o Salmo 23 e o Salmo 103. O primeiro versículo que fala desses atributos de Deus. No Salmo 136, verso 1, a sua misericórdia dura para sempre. Essa misericórdia não tem fim. No Salmo 123, 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui ele está falando que a bondade e a misericórdia, elas não desistem de mim e de você. No Salmo 103, 4, que diz que da cova te resgata e te coroa com benignidade e misericórdia. Nos resgata da cova, nos tira da morte, a bondade, a misericórdia de Deus, e nos tira da miséria e ainda nos honra. Então, o estudo de hoje é para falar dessa coisa tão maravilhosa que nos acompanha a cada instante. A Bíblia diz que não somos destruídos por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Deus ele não termina com toda a raça humana, porque Deus é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos lá? Esse estudo vai te ajudar a entender que a bondade de Deus não é um elogio casual. Vamos ver que o jovem rico, né, pensou e chamou Jesus de meu bom mestre. Ele falou, bom mestre. Né, mas ele falou isso da boca para fora. Ele falou isso, né, para, vamos dizer assim, ser bem aceito por Jesus. Mas Jesus ele não aceita elogio casual, porque Jesus ele não precisa. Nós muitas das vezes precisamos, né? Somos dependentes de elogios. Ficamos aguardando elogios das pessoas que gostam de nós, que nos amam, que convivem conosco, até mesmo o elogio de pessoas que nós não temos convivência, porque o homem ele é muito movido por essa coisa e essas coisas não deveriam nos mover. Mas Jesus ele não é movido por elogio, porque ele não precisa, ele não tem essa fraqueza de caráter. Por quê? Porque a natureza absoluta de Deus é que nos salva e nos garante um lugar à sua mesa, e ele faz isso por causa da sua bondade e da sua misericórdia. Isso é natural de Deus. Deus ele não precisa fazer isso para receber elogio, porque ele age naturalmente quando ele usa de bondade e de misericórdia. Agora vamos mergulhar, né, mais intensamente na história do rei que usa da graça para resgatar o indigno. Mefibosete, ele era indigno. Por causa de quê? Já falamos, ele era da linhagem de um rei derrotado. Ele era neto de Saul. Então, dentro do contexto daquela época, né, da forma natural de se ver as coisas daquela época, a linhagem vencida ela tinha que ser eliminada para não ficar sendo, vamos dizer assim, um perigo para a linhagem que estava sendo estabelecida. Em 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13, vamos lá ler, 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. É a base para a gente poder se aprofundar
nesse estudo que vai falar da bondade e da misericórdia de Deus. Diz assim na versão transformadora. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Zipa. E trouxeram a Davi. Você é Zipa? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor. Respondeu Zipa. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Zipa. Ele é aleijado dos 2 pés. Então onde ele está? Perguntou o rei. Zipa respondeu: em Lu-debar, na casa de Maquim, filho de Amiel. Então Davi mandou buscar na casa de Maquim, e seu nome era Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai, e vou lhe dar todas as terras que pertencem ao seu avô, Saul. E você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Zipa, servo, e disse: dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Então, quando Davi manda chamar aquele que ele mesmo diz sobre ele, né, que não valia mais do que um cão morto, né, ou um cachorro, né, que alguma versão chama de cachorro, mas Davi ele estava buscando para uma forma de usar de bondade para que alguém que não merecia, alguém que não era digno. Davi, em seu trono estabelecido, ele lança essa pergunta, né, que essa pergunta é a essência do Evangelho, que serve como um ponto de partida para a manifestação da graça imerecida para nós. Nós não merecíamos, assim como Mefibosete não merecia aquela oportunidade, não fez nada, não podia fazer, porque além de estar em estado indigno, ele não tinha capacidade física, ele não tinha capacidade espiritual nem moral para receber algum benefício do rei. E mesmo assim o rei manda buscar. Então essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que Deus vem nos buscar para nos salvar. Então, a busca pela graça se alinha perfeitamente com a natureza imutável de Deus. Deus ele não muda. Ele continua a buscar graciosamente pessoas a ser salvo. Ele veio, né, buscar, ele desceu de sua glória, veio graciosamente para buscar aquilo que se havia perdido. Em 2 Samuel 1, quando Davi disse que se resta alguém para usar de misericórdia, ele estava demonstrando que, apesar dele estabelecido como rei, ele não ia abandonar aquilo que agradasse a Deus. Ele vou usar de bondade, porque Deus usou de bondade para comigo. Ele estava retribuindo aquilo que ele recebeu. Deus foi bom para com ele, ele estava sendo bom. Deus espera isso de nós, que a bondade que Deus usa para conosco, nós devemos repassá-la. No Salmo 136:1 que nós lemos, ele diz: rendei graça ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Além dele ser bom, ela dura para sempre. Então nós temos que render graça ao Senhor por aquilo que Deus é. Mas ele não é só para mim, ele é para com todos. No Salmo 23, ele tem a certeza, ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então vai ser um seguir. A bondade e a misericórdia não ia ficar esperando o salmista merecer ser seguido. Ela segue. Por causa de quê? Porque ela é a bondade.
e porque ela é misericórdia. São duas ações de Deus que andam junto para nos proteger, apesar de nós sermos quem nós somos. E aí, no final, qual é o objetivo dessa bondade, dessa misericórdia? Nos seguir todos os dias, para que um dia nós possamos habitar para sempre na casa do Senhor. A história de Mefibosete é a dramatização perfeita desses 3 versículos que nós acabamos de ler aqui, né? Porque ele relata Davi como um tipo, uma prefiguração de Cristo, né? Quase que perfeita, o rei que resgata o indigno por amor, né? Por causa de uma aliança feita com o seu amigo. Então, aqui nós encontramos três tipos de tipologia bíblica. Primeira de Davi, como Cristo, Mefibosete, como pecador, eu e você, e a graça do rei, que é a graça de Deus para conosco. A passagem de 2 Samuel, ela é uma poderosa alegoria da bondade soberana de Deus e da sua misericórdia redentora, né? Concedido para nós. A fonte da graça e a bondade do amor por aliança. Deus, ele é bom, ele é misericordioso por causa da aliança que ele fez para conosco. Desde o princípio, Deus ele vem fazendo aliança para o homem, porque através dessa aliança que Deus faz, é sempre a aliança feita pela parte maior com a parte menor. Então, parte sempre do princípio de Deus, todas as alianças. Então, por causa dessas alianças feitas por Deus, Deus usa de bondade e de misericórdia conosco. Então, Davi, como tipo de Cristo, ele manifesta a sua bondade em uma escolha soberana. Ninguém foi lá e falou assim, Davi, vamos escolher fazer o bem para alguém, né? Vamos ver alguém aí que não pode receber por ele mesmo. Não, foi Davi. Partiu de Davi o desejo. Partiu de Davi lembrar de uma aliança feita com seu amigo Jonatas. Né? Ele escolheu agir em favor de alguém, não pelo mérito daquele alguém. Ele nem conhecia. Ele nem sabia que Mefibosete estava vivo. Ele nem sabia onde Mefibosete estava. Mas por causa da aliança, ele fez a pergunta, né, por fidelidade à aliança e por amor ao seu amigo Jonatas. Né? Isto prefigura a misericórdia de Deus, que se manifesta por causa da aliança feita em Cristo Jesus. A busca ativa de Davi, né, ele fica ali perguntando, é como se ele começa a questionar, cadê? Ele querendo achar alguém da família de Jonatas. Né? Então, ecoa, né, naquilo que Deus manda a gente fazer. Anuncie o Evangelho, cheio de bondade e de misericórdia, porque a salvação é para aquele que ele quer achar, vamos botar assim, né? Ele quer achar pessoas que não merecem, mas que aceita a vir, apesar de se sentir como um cão morto, né? Deus ele está pronto a nos perdoar. Por quê? Por causa daquilo que Deus é. Em Lucas 19, no versículo 10, diz, né, que ele veio buscar, né, o perdido pecador. Ele não veio buscar aquela legal, bacana, perfeitinho, limpinho. Não, ele veio buscar aquele que não merece. Ele veio restaurar aquilo que estava quebrado. É como o vaso na mão do olheiro, como a cana ferida. Ele veio buscar o doente, o enfermo, o pecador, o cego, o aleijado. Ele veio buscar os indignos para que esses sejam transformados e se tornem filhos de Deus. Então, ele veio buscar aqueles que têm a necessidade da misericórdia. Ele veio para usar de misericórdia. A figura de Mefibosete representa a humanidade caída em total necessidade da intervenção divina. Mefibosete representa eu, representa você, representa nós. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Então Deus encontrou aonde? Deus, né,
Davi foi lá e encontrou aquela pessoa, como Davi encontrou, ele encontrou em Ludebar, o aleijado. Ele encontrou, Mefibosete estava em Ludebar, lugar sem comunhão, sem pasto, sem palavra, né, e cheio de necessidade. Ele era coxo de ambos os pés e a condição que ele representava era a sua incapacidade total. Ele não tinha como, por ele mesmo, conseguir chegar a Deus. Então, por isso que Deus vem buscar. Assim como Davi mandou buscar, o Espírito Santo vem nos buscar para termos comunhão com Deus. Porque a total incapacidade de Mefibosete representa o pecador que vem a Deus não por seus méritos próprios, ele vem a Deus por causa daquilo que Cristo fez. Porque assim como Mefibosete se apresentou como um cachorro morto ou um cão morto, né, a sua auto-indignação, ele mesmo expressa a sua falta de valor e mérito diante do rei, reconhecendo que, né, por causa da família dele, por causa dos pais dele, por causa daquilo que eles fizeram, ele merecia estar naquela condição. Ele não estava reclamando diante do rei que ele estava sendo perseguido pelo rei, ele só falou que ele não merecia, mas Davi falou assim, mas eu vou te dar, graciosamente. Na verdade, ele não tinha nada de bom para oferecer. O que ele poderia oferecer para o rei? Um aleijado, pobre, sujo, abandonado, esquecido num lugar distante, num lugar miserável. Ele não tinha nada para oferecer. Mas Davi, ele não só deu para eles a propriedade, mas deu a ele também a honra de assentar-se à mesa. Né? Sentar-se à mesa com a família real. Então, ele sai, né, vamos dizer assim, ele triunfa sobre a miséria, porque ele foi restaurado e entrou na comunhão eterna, né? Na comunhão de estar sempre à mesa com o rei. Então, o ato final de Davi é o ato da misericórdia que restaura a dignidade e garante um destino para aquele incapaz, como nós. Davi devolve todas as terras, mas simbolizando a restauração da herança perdida. Assim como o homem perdeu a sua herança em Cristo, todas as coisas, né? Em Cristo, o apóstolo Paulo diz que estamos assentados em lugares celestiais. Por que estamos assentados em lugares celestiais? Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando o quê? Está falando um lugar de honra. Por que nós estamos agora sentados em lugares celestiais, um lugar de honra? Porque nós tínhamos perdido em Adão. Mas em Cristo, assim como Mefibosete perdeu por causa da sua família, por causa dos seus descendentes, mas agora Davi chama Davi como tipo de Cristo e coloca ele assentado à mesa do rei de novo. Então, o crente, né, vamos dizer assim, o cristão, aquele que se achega em Cristo, recebe a plena condição de assumir a posição por causa de Jesus. Ele assume a posição que ele tinha perdido. E dali, daquele momento em diante, ele se torna família e em contínua comunhão. Davi falou, sempre se sentará à mesa comigo. Né? E ele fica ali, né, como no Salmo 23 diz, né, no Salmo 23:6 ele fala que vamos assentar à mesa e a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias. Quer dizer o quê? Uma comunhão contínua. Não por causa dos méritos, mas por causa daquilo que o Rei Jesus, nos concede. Vamos lá? Deixa eu só beber mais um pouquinho d'água, passar a folha aqui, para a garganta ficar legal. Então, por que Davi agiu de misericórdia? Por causa de uma aliança que ele fez. E o destino final é a comunhão íntima
ele não só, vamos dizer assim, estabeleceu por causa daquela aliança que ele fez com Jonatas, mas ele fez mais ainda, ele trouxe Mefibosete para a comunhão ininterrupta. Todas as vezes ele ia se assentar. Por quê? Porque ele fez uma promessa para Jonatas, o seu amigo. Então, assim como Davi cumpriu a sua promessa, Deus cumpre a promessa para conosco. Ele fez em Cristo Jesus, né? Vamos dizer assim, ele estabeleceu a aliança, e esta aliança nos dá o direito, por causa daquilo que Cristo fez, né? E não é um direito que nós temos por nós mesmos, é um direito que Deus nos dá por causa do sacrifício de Cristo, de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, a vida do discípulo redimido é o que nós reconhecemos em Mefibosete. Somos chamados, apesar da nossa imperfeição, da nossa cocheira, do nosso aleijão, não, por nós mesmos não conseguimos chegar à mesa, mas somos trago à mesa do rei por aquilo que Cristo fez, né? Por causa de quê? Por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Agora temos uma nova forma de viver. Não vivemos mais como filhos bastardos, por aquele que está em Ludebar, no lugar sem pasto, sem palavra, cheio de necessidade. Agora vivemos na presença do rei. E na presença do rei há, vamos dizer assim, plenitude de alegria, há abundância, porque quando Deus ele cuida de nós de uma forma abundante. E muitas das vezes nós achamos que Deus não está cuidando de nós por causa das circunstâncias. Mas a circunstância não diz quem nós somos. Quem diz quem nós somos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é bom para conosco e Ele é cheio de misericórdia, independente das circunstâncias. Então temos que andar movidos nesta promessa, vivendo em reconhecimento contínuo, como o Salmo 136 diz, na certeza da misericórdia de Deus, porque ela dura para sempre e ela não tem fim. A força motriz do nosso mover neste mundo, do nosso mover dentro do reino dos céus, é a gratidão, quando nós somos gratos por aquilo que Deus fez, porque nós não merecíamos. Não merecemos e não vamos merecer. Né? Então, por causa disso, como o apóstolo Paulo diz, que em tudo temos que dar graça. Em todas as circunstâncias, tendo ou não tendo, abundante ou escassez, né? Feliz ou triste, em tudo dê graça. Devemos constantemente lembrar da iniciativa, que foi a iniciativa de Deus que nos buscou. Nos buscou aonde? Lá naquele lugar distante, naquele lugar de desprezo, lugar de necessidade, lugar que não tinha pasto, que não tinha palavra, que não tinha vida, que não tinha luz. Ele foi lá e nos buscou por causa de quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E isso fez com que nós possamos chegar à mesa da comunhão. No Salmo 23 diz que Deus ele faz com que... Vamos lá rapidinho no Salmo 23. A gente precisa dar uma passadinha desses salmos. Salmo 23, a gente vai ler do Salmo 23, bem dizer, todo. Vamos começar do 1. Ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho de justiça. Assim ele honra o seu nome. Não o meu nome, mas o nome dele. Quando Deus faz isso por nós, ele faz por sua bondade e por sua misericórdia. E ele honra o nome dele quando ele está fazendo isso por nós. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Então, quando o Salmo 23 fala a respeito da posição que Deus nos coloca, as circunstâncias não mudam
vamos dizer assim, a presença de Deus. Deus, ele continua presente, independente da circunstância. Pastos verdes, águas tranquilas, Deus está presente. Abundância, o Senhor meu pastor e nada me faltará, Deus está presente. Mas e o vale da sombra da morte? Não terei medo. Por quê? Porque Deus continua presente. Tu estás comigo, porque Deus está presente. Aí lá no verso 6 ele disse, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e viverei para sempre na casa do Senhor. Então, o local seguro para o pecador é na presença do rei. Porque lá na presença do rei, o óleo é derramado, que é o Espírito, e o cálice transborda, que é o quê? A alegria do Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, pastos verdejantes ou vale da sombra da morte. Deus está presente. Né? Isso faz com que a gente aprenda algo com Deus. O que Deus quer que a gente aprenda quando Ele fala da sua bondade e da sua misericórdia? Ele quer que eu e você aprenda a praticar a bondade e a misericórdia. Por isso que Jesus disse para os fariseus, vá e aprende o que significa misericórdia. Misericórdia não é só Deus ser misericordioso, porque Ele é do seu caráter, da sua pessoa, é da sua essência ser misericordioso e ser bom. Mas Ele quer que nós oferecemos aquilo que nós recebemos. Né? Ele quer que a gente transmita a sua bondade e a sua misericórdia. Em Efésios capítulo 4, agora eu quero que você vá comigo lá. Estou dando uma diminuída para você. Capítulo 4, verso... Calma aí, deixa eu só ver aqui. Sumiu aqui. 4:32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Bem dizer o último, né? Apóstolo Paulo está falando de viver na luz como filho de Deus, ele está falando como o filho de Deus deve viver. E ele vai expondo isso, falando a respeito de, comparando como Deus fez por nós, como nós temos que fazer por outro. Aí ele chega no verso 32, ele diz assim, em vez disso, ele diz assim, livre-se de toda a amargura. Aí ele está falando de coisas que nós temos que se livrar. No verso 31, né, raiva, ira, e das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Aí ele fala assim, em vez disso, de ver aquelas coisas ruins, nós temos que se livrar. Porque é natural nosso ter as coisas ruins, nós temos que vencer a nossa natureza. Por isso, Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua natureza má, os seus desejos, os seus anseios, essas coisas que fazem você fazer coisas ruins, né? E toma a sua cruz e segue-me. Aí ele diz assim, em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixões uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então ele está falando para nós sermos o quê? Sermos praticantes daquilo que Deus transmitiu para nós. Deus, ele usou de bondade e de misericórdia, porque é de Deus, é a essência de Deus, e ele transmitiu essa bondade, ele nos encheu da sua bondade e da sua misericórdia. Ele aplicou isso em nossa vida, e ele quer o quê? Que você receba isso e não transmita? Não, ele quer que você transmita. Assim como Davi procurou alguém da casa de Jonathan para usar de bondade, nós, né, os discípulos, temos que procurar ativamente, né, estender, né, vamos dizer assim, ao fazer com que essa bondade, essa misericórdia, pela graça de Deus, não porque as pessoas merecem, porque nós não merecemos a bondade e a misericórdia de Deus, e nós não podemos exigir que as pessoas mereçam. É por graça, é a favor imerecido. Né? Para quê? Para que a gente possa
praticar aquilo que Jesus falou que é para a gente praticar, o Evangelho. A essência do Evangelho é a gente perdoar uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando assim. Não use coisas ruins para o relacionamento, use coisas boas. Né? Perdoe, né? Use de bondade, né? Ajude, faça com que aquela pessoa receba algo que ela não merece. A bondade de Deus nos sustenta em cada passo. Mesmo quando nós estamos passando pelos nossos vales, pelas nossas dificuldades, tentações e sofrimento, Deus continua sendo bom e misericordioso conosco. E o que Ele quer com isso? Ele quer que a gente, né, aprenda o que significa isso. Deus, Ele não faz isso porque nós merecemos. Então temos que ver por que Deus é tão bom? Por que Deus é tão misericordioso para comigo? Porque Ele quer que você transmita. Né? Que Ele quer que você faça aquilo que Ele fez por você, faça por alguém. A bondade de Deus, ela é absoluta. Deus não é bom para algumas pessoas, Deus é bom para com todos. Deus, ele não morreu para os bonzinhos, Deus morreu, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a todos. Deus morreu para todos aqueles que nele crê, todos. Os mais miseráveis, os mais maldosos, os mais indignos, Deus morreu por eles. Porque as pessoas não recebem a bondade e a misericórdia de Deus. Porque eles rejeitam a bondade e a misericórdia de Deus. Mas nós aceitamos a bondade e a misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas não podemos parar aí. Não é só receber. Jesus falou assim, dê de graça aquilo de graça que vocês receberam. Deus, ele foi bondoso e misericordioso conosco, graciosamente, quando nós não merecemos e nunca vamos merecer. E ele quer que eu também faça isso. Através da sua misericórdia, Deus, ele quer intervir na vida do mundo. E ele quer usar eu e você, que recebemos a bondade e a misericórdia dele. Quando lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 18, o jovem rico chega para Jesus e diz assim, e chamou Jesus de bom mestre. E Jesus perguntou, por que me chamas bons? Aí Jesus mesmo responde, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele forçou o jovem, e força nós também, a reconhecer que a bondade é um atributo, né, intrínseco, é de Deus. A bondade absoluta, só existe bondade porque o Deus bom transmitiu para a humanidade. Quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, porque Deus é bom, então por causa da imagem e semelhança de Deus em nós, nós também podemos usar de bondade. Ela está danificada por causa do pecado, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão dos santos, nós estamos restaurando a bondade e a misericórdia de Deus em nós. E quando nós percebemos cada vez mais que nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele mesmo assim graciosamente nos faz, nós entendemos que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus não pode parar em nós, ela tem que ir além de nós. Assim como Davi. Davi, ele foi estabelecido como rei por causa da bondade e da misericórdia de Deus. E quando ele estava estabelecido, ele falou assim, eu quero usar de bondade para quem? Por aquele, assim como ele não merecia, ele também queria usar. A bondade não é um elogio casual. A bondade ela tem que ser uma prática, né? Assim como a bondade representa o caráter de Deus, ele tem que representar aquilo que nós somos. Temos que ser bom, porque Deus nos faz cada vez mais quando nós entendemos a sua bondade, a sua misericórdia, e ele faz isso para conosco graciosamente. Nós passamos a agir de forma bondosa,
graciosa, misericordiosa, como se fosse algo automático. Mas para isso nós precisamos treinar. Precisamos forçar a bondade ser algo em nós, intrínseco em nós. Porque a bondade absoluta, né, e a sua misericórdia, somente Deus tem. Só Deus ele é absolutamente bom e absolutamente misericordioso. Nós estamos aprendendo a ser. Por isso que Jesus falou assim: vá e aprenda o que significa misericórdia. Misericórdia, eu quero. Aquele que é misericordioso, ele exige que nós sejamos misericordiosos. Aquele que é bom, Deus é bom, e ele é bom por sua natureza, ele quer que eu e você também sejamos bons, ainda que nós ainda não somos perfeitamente, mas ele vai aperfeiçoando isso em nós. A bondade e a misericórdia são uma dupla promessa de Deus, né, que garante a nós, como discípulo, o perdão, por causa da misericórdia, o sustento, por causa da sua bondade, e a vida eterna na presença do único Deus bom, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai. Somente Deus é bom. E esse Deus bom quer que eu e você, nós, como igreja, como discípulos de Jesus, sejamos cheios de bondade e misericórdia. Aprenda a ser misericordioso e bondoso com Deus, através do estudo, da leitura, da meditação e do treinar. Ser bom quando a pessoa não merece, né, não pediu, não se interessa, mas mesmo assim você ser bom e ser misericordioso. Porque foi assim que Deus agiu comigo, foi assim que Deus agiu com você, e é assim que Deus espera que nós possamos agir. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz.